Com relação ao jogo hoje, pessoal, a vitória do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, gostei do Corinthians durante praticamente 99% da partida. Durante 99% do jogo, eu acho que o Corinthians ele foi um time aguerrido, um time que dominou o adversário, postura essa que a gente não viu ano passado. O Corinthians esse ano ele está muito mais agressivo, começando uma marcação no campo de ataque, não deixando a defesa do adversário respirar, e isso é importante. Isso demonstra que é um time bem treinado, porque para você fazer isso você precisa também estar bem treinado, e melhor ainda, confiante. Porque quando o time não está confiante, você fica realmente ali com o cu na mão de fazer isso. Fala, pô, vou adiantar minha marcação, vou deixar o sistema defensivo ali desprotegido. Não quero, não posso, não vou. E o Corinthians cansou de fazer isso ano passado, irritando demais seu torcedor. Porque aí dava espaço para o adversário crescer, mesmo dentro da Neoquímica Arena. E, cara, o Corinthians jogava por uma bola. Ele viu o adversário fazer o que queria com o time, dentro de casa. Cara, fazia de gato sapato. Então, nesse ano, diferente do que já ocorreu, o Corinthians é um time muito mais agressivo, muito mais organizado, e isso gera no torcedor uma confiança também. Tanto que você não vê a torcida do Corinthians aí desesperada para que o time possa fazer um gol. Você não vê a torcida do Corinthians aí toda hora que o time, sei lá, resolve recuar uma bola, os caras começam a xingar. Isso não tem, mano. Isso aí é realmente reflexo do sentimento do torcedor que está confiando no futebol que o time tem apresentado. Então, esse é um grande ponto positivo na temporada. Outro ponto positivo, pessoal, aliás, outros 2 pontos positivos, tem sido a participação aí, tanto do Carrídio, que o ano passado, para mim, já tinha sido um dos protagonistas também, porque para mim a entrada dele foi fundamental para melhorar o futebol do Garro. Então, esse cara, o que ele está jogando é absurdo. O Carrídio faz o futebol parecer fácil. O Carrídio, de fato, ele faz o futebol ser algo que você fala, pô, qualquer um pode jogar. Aí você vai jogar, você vê que não é bem assim. Mas, cara, a qualidade que esse cara tem, o domínio de bola, a tranquilidade, o passe que ele tem, a visão de jogo, esse cara é fora do normal. Para mim, cara, tá destruindo. Para mim, novamente, começa o ano como um dos protagonistas, assim como o Thales Magno também. O Thales Magno, para mim, também é o jogador que melhor tem aproveitado as oportunidades que tem recebido, e ele vai colocar realmente um baita interrogação na cabeça do Ramon Dias. Porque daqui a pouco vai voltar o Garro, daqui a pouco vai voltar o Bidon, e aí o Corinthians, que estava acostumado a jogar com meio campo ano passado ali, que era Ranieri, Bidon, Carride, Garro, e na frente ali era Memphis e Yuri, pela bola que o Thales Magno tá jogando, eu não sei se não roda um Bidon do time não, hein? Já não sei se não pode rodar um Bidon do time para entrar o Thales Magno. Porque o Thales Magno, cara, é aquele cara versátil, ele pode jogar tanto de atacante, aberto ali, por um dos lados, quanto também jogar um pouco mais recuado, buscando o jogo no meio campo ali junto com o Garro. O Memphis também tem essa condição de fazer isso. Tanto que ele está começando os jogos agora, jogando um pouco mais recuado ali atrás dos atacantes. Hoje aí o Memphis estava atrás do Thales Magno e do Romero, ajudando o Coronado na criação ali também. O Coronado aberto pela esquerda, o Carrídio aberto pela direita e o Memphis centralizado ali, jogando atrás dos atacantes. Então, cara, o Thales Magno está colocando aí um baita ponto de interrogação na cabeça do Ramon Dias. Acho que é legal, cara, porque mostra a qualidade do time, você cria mais uma alternativa para um jogador que vai entrar e vai incendiar o jogo. Então, nota 10 aí também pelo futebol que o Thales Magno tem demonstrado. E um outro cara que hoje, para mim, também foi protagonista, cara, foi o Coronado, que até fazer o primeiro gol ali e abrir o placar, já naquela cobrança de escanteio, né, que o Corinthians foi extremamente esperto ali em ter feito aquilo que fez. A Rede toca para dentro da área, lá o Memphis fuzila o goleiro, e o Coronado ali de bate-pronto acaba abrindo o placar ali e fazendo o seu gol. Foi um gol importante porque o Coronado, que estava até mais discreto no jogo, ele começa a ganhar confiança. E depois desse gol, aí o Coronado praticamente virou a chavinha no jogo, chamou a responsa e jogou demais, cara, destruiu. Chamou, de fato, ali batendo no peito e falou, daqui que eu vou resolver. Com finalizações, com passes, jogadas ali de efeito. Coronado, depois do gol, o cara acendeu, cara. O cara que ainda tá deixando um pouquinho a desejar é o Memphis. Não sei se é falta de confiança, pelo fato de ainda não ter feito gol nessa temporada, mas é um cara que, de novo, teve boas chances aí para poder fazer o gol, acabou não fazendo. Ia fazer um golaço num lance lá que o cara acabou recuando de cabeça uma bola, ele tava sozinho dentro da área. Mano, aí você mostra que realmente é diferente, né? Qualquer emocionado ia tentar dominar, ia tentar virar o corpo para bater. Memphis não, irmão, matou no peito aqui, já jogou para cima na caixa ali, já virou uma bicicleta. O goleiro do Noroeste aí fez uma puta defesa, como outras que ele fez também. Em vários chutes aí do Memphis aí, que foram no gol, o Felipe Alves acabou fazendo a defesa.
Então, nesse ponto aí, eu acho que está faltando um pouquinho de confiança para o Memphis, mas eu tenho certeza aí que pela experiência do jogador, isso não vai pesar, não. Na hora que fizer o primeiro, aí vai desembestar de fazer, como fez o ano passado também. Para Itaquera, que venceu o Noroeste na Neoquímica Arena, mais um gol do Thales Magno, Coronado também deixou dele, 2 jogadores que vêm crescendo aí nesse começo de temporada do Corinthians, sob o comando do Ramon Dias. Vamos lá para Itaquera, para a Neoquímica Arena, com Mendel Bidilovski, que traz detalhes de mais uma vitória do Corinthians na temporada. Tudo bem, Mendel? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o Corinthians venceu mais uma aqui na Neoquímica Arena, gols de Coronado e o Thales Magno, né, que vem brilhando neste Campeonato Paulista, 4º gol dele em 6 jogos pelo Paulistão. Corinthians que teve mais de 43 mil torcedores aqui na Neoquímica Arena nessa partida contra o Noroeste. O Corinthians que vem numa maratona de jogos, né? São 4 jogos em 9 dias, enfrentou a Ponte Preta na quarta-feira, teve esse jogo hoje contra o Noroeste, agora já na segunda-feira enfrentando o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte pelo Campeonato Paulista, e aí na quinta-feira da semana que vem, clássico contra o Palmeiras. Então, claro, o Corinthians já tinha um rodízio desde o início da temporada, vai mantendo este rodízio, jogadores diferentes hoje da partida contra a Ponte Preta, até o Yuri Alberto começando no banco de reservas, um rodízio do Ramon Dias nessa equipe do Corinthians. Corinthians que no começo do jogo parou no goleiro do Noroeste, o Felipe Alves, né? 2 vezes o Memphis Depay, primeiro numa jogada com o Thales Magno, depois ele tentou de bicicleta e nas 2 vezes ele parou no goleiro do Novo Horizontino. Mas aí depois de uma terceira vez que o Felipe Alves parou o Memphis Depay, no rebote o Igor Coronado fez o primeiro gol do Corinthians. No segundo tempo o Yuri Alberto entrou em campo, muito aplaudido pelo torcedor do Corinthians, e aí depois o Corinthians fez o segundo gol, e aí sim com o Thales Magno, como eu disse, 4º gol em 6 jogos neste Campeonato Paulista, mais uma vez decisivo. Pela primeira vez neste Campeonato Paulista, o Memphis Depay e o Thales Magno começaram como titulares, jogando juntos, começando como titulares. Noroeste ainda descontou no finalzinho, os 44 do segundo tempo, com Pedro Felipe, mas a partida acabou mesmo com a vitória do Corinthians, 2-1. Jogadores do Corinthians saíram de campo aplaudidos pelos torcedores. O Corinthians que chega a 15 pontos, assume a liderança provisória no Grupo A do Campeonato Paulista. Isso porque o Mirassol neste momento enfrenta o Velo Clube. Mirassol que tinha mais gols marcados que o Corinthians. Então vamos ver como vai terminar essa rodada, a classificação do Grupo A do Campeonato Paulista. Uma outra informação importante, o Corinthians divulgou os relacionados para o jogo, também a situação do departamento médico, e Rodrigo Garro teve sua situação atualizada. Ele que estava com uma lesão, agora está no período de transição. Então, mais perto de voltar ao time do Corinthians, jogador importante, o Rodrigo Garro. E o torcedor corintiano vai deixando, Edu, a Neoquímica Arena, comemorando mais uma vitória do Corinthians, 2-1 contra o Noroeste de Bauru, Edu. Valeu, obrigado, Mendel. Vai para a zona mista, vê se pega os jogadores, que a rapaziada quer acompanhar também. Ramon Dias, as palavras dos comandantes Ramon e Emiliano. Qualquer coisa, você levanta o dedo, a gente volta contigo aí, meu parceiro. Combinado? Combinado. A gente vai descer rapidinho para a zona mista, daqui a pouco a gente volta nesse Sport Center. Boa, garoto. Olha, e estou aqui com os meus companheiros comentaristas, já vou apresentá-los, mas antes, a informação de que o Clássico Sansão foi adiado em 45 minutos. Então, marcado para as 8h30, vai ter início às 9h15 da noite. A Vitória Leite trouxe a informação agora há pouco. Agora sim, Paulo Silas, Breiler Pires, Zé Elias. Tudo bem, meus companheiros? Corinthians ganhou mais uma. É o líder entre todos os times na classificação geral, o que pode fazer diferença no mata-mata nas próximas fases do Paulistão, né, Zé? Boa noite, Edu. Boa noite, Breiler. Boa noite, o meu querido Silas, aquele que eu bati figurinha quando eu tinha 5 anos de idade. Bateu muito? Poxa vida. Era figurinha carimbada, era difícil, aquela com estrelinha. Sabe aquele que vinha no chiclete antigamente? Era assim. Mas assim, boa noite a todos. Eu acho que foi um bom jogo. O Corinthians consegue, se ele mantiver, né, esse ritmo aí e mantiver a posição, se eu não me engano, tem o direito de jogar todas as semifinais, todas as partidas decisivas em casa, né? Eu não sei a final, porque acho que não sei se até a final consegue, mas o importante quartas de final, semifinal. O importante é que o Corinthians consegue manter pelo menos um padrão de jogo. Hoje entrou com uma forma diferente de jogar.
coloca o Ranieri centralizado, o Coronado um pouquinho mais atrás, o Memphis como um camisa 10 ali no lugar do Garro, né, do Noroeste, né? Então ele soube aproveitar. Chama atenção, eu já falava desde o ano passado que quando ele chegou o Corinthians mudou a forma do Corinthians jogar e ajudou um pouco mais o Yuri, depois ele teve uma lesão, mas para mim Thales Magno esse ano briga para ser titular. É um jogador que acrescenta muito a equipe do Corinthians, alivia muito, ele dá muitas opções para quem joga no meio campo. Eu acho que o Ramon tem que olhar com um pouco mais de carinho para ele aí. Eu acho que o Memphis foi um pouco abaixo daquilo que se espera dele. Ele mesmo estava contrariado, né? Em errar alguns lances. Eu acho que ele está um pouquinho abaixo daquilo que se espera dele, pela qualidade, por aquilo que ele apresentou. Mas, de um modo geral, eu acho que é uma vitória importante. O vestiário, todo mundo sorri, né? Porque quando você ganha, todo mundo fica alegre, contente. E o posicionamento do Corinthians no campeonato também é bom. Em lugar como... fez praticamente a referência de ataque hoje, e o Thales Magno se movimentando mais. É uma formação interessante e... Pela primeira vez, o Ramon Dias abriu mão dessa ideia com 3 volantes, que foi muito bem sucedida no Corinthians, nessa sequência de vitórias. E é interessante porque consegue acomodar mais gente no ataque. E acomodando mais gente no ataque, cabe o Thales Magno. Hoje, eu concordo plenamente com o Zé, o Thales Magno é um jogador que precisa ser cotado como titular. E aí não é uma certeza, não é para todos os jogos, até porque o Corinthians tem uma maratona pela frente. Já joga a segunda de novo. Exato. E o Thales Magno, ele tem muitas virtudes. Uma delas, ser um atacante que também é um articulador. Tem capacidade de criar jogadas. Outra ele tem capacidade de se adaptar em várias funções. Então, ele, eventualmente, com a capacidade de se mover, ele pode fazer a referência, ele pode fazer uma jogada de pivô, como marcou hoje no segundo gol do Corinthians. Então, ele tem essas virtudes. E são 6 jogos do Corinthians do Campeonato Paulista, 4 gols do Thales Magno. O Thales Magno precisa de menos de 3 finalizações para marcar um gol. Começa muito bem, com muita confiança, e faz bem o Ramon Dias aproveitar um jogador nesse momento, porque não pode se inviabilizar a ideia de ter 3 jogadores lá na frente. E pelas características dos 3, Memphis, Yuri Alberto e Thales Magno, dá jogo. É possível montar um time com 3 atacantes com essas características. Óbvio, abre-se mão de um volante, e aí vai ter o articulador, como foi o Igor Coronado hoje. Quando voltar o Garro, deve retomar a posição. Mas esse desenho do Corinthians também é muito interessante, dependendo do jogo. Para Libertadores, por exemplo, principalmente no jogo em casa, o Ramon Dias pode considerar essa formação. E o Thales Magno, ele entende que a concorrência é alta, Yuri Alberto e Memphis terminaram muito bem, mas já coloca uma pressão, não necessariamente nos 2, mas no elenco do Corinthians, aumentando a competitividade. E quando a gente olha para esse momento do Corinthians, é muito positivo que se tenha isso. Hoje, se existir um problema para o Ramon Dias, é pensar em encaixar o Thales Magno, não é falta de jogador, falta de profundidade do elenco. Então, em comparação ao ano passado, por exemplo, nessa altura, o Corinthians agora, com 15 pontos, já superou a pontuação no Paulista do ano passado, em que terminou com 14 e não se classificou, né, na primeira fase. Então, para o Corinthians, é ótimo que esteja vivendo não só esse momento, que a gente sabe que ainda é um momento de ajuste, de encaixar melhor o time, e o Corinthians ainda pode jogar melhor. Hoje, contra o Noroeste, não foi um exímio jogo do Corinthians, mas é um momento propício para o Ramon Dias testar variações, e acredito que hoje ele saiu com uma boa impressão do que viu desse time funcionando com mais um atacante, e realmente pela possibilidade de encaixar o Thales Magno como titular nesse esquema. E o Rodrigo Garro ainda sem condições de jogo, mas o Ramon já disse que logo estará de volta, né? E aí fica todo mundo pensando no jogo contra a Universidade da Venezuela, que é Libertadores, que é mata-mata. Será que o Rodrigo Garro vai ter condições? De qualquer forma, Silas, me parece que o Coronado está muito bem na função que é a do Garro, né? E o Ramon tem várias opções, realmente. Ele está testando e o Corinthians só faz ganhar. Tirando a derrota contra o São Paulo no Clássico, é só vitória, né? Boa noite, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Zé Elias. Boa noite. Colecionou a figurinha dele, não? Não. Eu vou começar a falar suas passagens pela Inter de Milão, que, né? Sim, Breler, um abraço, Breler, Boa pro noite, fã do Silas. esporte também. A figurinha é difícil, Cara, quando a gente olha do Corinthians de trás para frente, a gente vê um goleiro que amadureceu,
A gente vê um goleiro que, na saída do Carlos Miguel, todo mundo ficou muito preocupado. Puxa, o que vai ser agora? O que vai ser agora? O Carlos Miguel sai daqui com uma polêmica tremenda e vem o Hugo, com toda aquela situação do Flamengo, de ter falhado naquele jogo contra o São Paulo, que o Brenner rouba a bola dele no Maracanã, faz o gol, tomou uma bronca até do Zico, né? Tem hora para fazer isso, não era momento e tal. Ficou um pouco vislumbrado, mas hoje você vê um goleiro seguro, pegou hoje algumas bolas em momentos delicados do jogo, importantíssimas, assim como tem feito em todos os jogos. Aí você vem de trás para frente, o André Ramalho está jogando uma barbaridade. Isso faz crescer o Léo Maná, o Matheus Bidu, que está ali do lado esquerdo, crescendo. Aí você vê mesmo o Martínez fora, suspenso, o Ranieri voltando aos seus melhores momentos, Carrijo, ou seja... O Caleri, né, no jogo contra o São Paulo, o Caleri se posicionou muito ali. Ele se posicionava muito ali. Aqui, pela característica do jogo, o time de São Paulo não conseguia fazer essa bola entrar, porque estava procurando o Lucas, estava procurando o Oscar e tal, mas esse jogo aí serve como atenção para a equipe do Corinthians, especialmente para o treinador, para não deixar esse facão, porque no Campeonato Brasileiro... Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Quem sabe ele está falando disso? Com certeza. Ramon Dias, ao vivo, no Sport Center. Vamos ouvir o técnico corintiano. No, Memphis no va a viajar. Lo vamos a dejar para recuperar porque venía justo con una molestia en un tobillo, entonces lo vamos a tratar de dejar que se recupere bien al 100%, así con Palmer está al 100%. Pero estamos contentos por el grupo, por cómo está el equipo, cómo va creciendo. Lo bueno que estamos haciendo es la administración de los esfuerzos de todo el grupo y están respondiendo muy bien. Estamos contentos por eso y vemos que hoy la gente disfrutó de ver un buen partido, un buen Corinthians. Estamos obteniendo resultados, así que estamos contentos con eso. Obrigado.